Empresário viúvo vai à favela cobrar a empregada, mas congela ao ver Solange no chão de terra. Juliano aperta a maleta, o terno caro contrastando com a miséria. Veio demiti-la, mas a raiva vira choque. Pequena Yasmin descalça abraça a boneca suja, enquanto a mãe, de uniforme imundo, sussurra carinho. Pela primeira vez, o homem poderoso se sente pequeno demais diante da realidade que sempre ignorou. Juliano deu mais 2 passos hesitantes, sentindo a terra seca esmagar sob os sapatos italianos, que custavam mais do que Solange ganhava em 3 meses. O som fez ela erguer o rosto num susto, os olhos arregalados encontrando os dele numa mistura de pânico e vergonha, que fez o estômago do empresário revirar. Ela tentou se levantar rápido demais, limpando as mãos sujas de terra no avental encardido, enquanto puxava a menina para trás de suas pernas, num gesto instintivo de proteção. Seu Juliano, eu posso explicar. Por favor, não olha pra gente assim. Eu juro que ia voltar amanhã sem falta. Ela atropelou as palavras com a voz trêmula. Yasmin espiou curiosa por trás da saia da mãe, apertando a boneca careca contra o peito magro. Seus olhinhos grandes tentando entender por que o homem de terno estava ali no meio da poeira e do lixo. Juliano abriu a boca para falar, mas a garganta estava seca e ele precisou engolir em seco 2 vezes antes de conseguir soltar um som rouco. Solange, eu não sabia que você morava aqui. A frase soou ridícula e insuficiente diante da miséria que se estendia ao redor deles. Solange baixou os olhos, encarando os sapatos brilhantes do patrão, apertou os lábios numa linha fina, segurando o choro. O senhor não devia ter vindo aqui. É perigoso para o senhor com esse carro e essa roupa. O pessoal aqui não está acostumado com gente rica entrando assim. Ela murmurou, ainda na defensiva. Yasmin puxou a barra do vestido da mãe, sussurrando, "Mãe, quem é esse moço? Ele é bravo." Juliano sentiu uma pontada no peito ao ouvir a pergunta inocente e se agachou lentamente, ficando na altura da menina, ignorando a sujeira do chão que mancharia a calça de alfaiataria. "Não sou bravo não, pequena. Eu sou amigo da sua mãe", ele disse, tentando suavizar a expressão dura que carregava desde a morte da esposa 3 anos atrás. Solange olhou para ele chocada, pois nunca tinha visto o patrão se abaixar para nada nem para ninguém, muito menos num lugar como aquele. "Amigo!", Yasmin repetiu desconfiada, estendendo a boneca na direção dele. "Se você é amigo, então segura a Luluca para eu amarrar meu cabelo." Solange engasgou. "Yasmin, não faz isso, menina. O moço não quer segurar a boneca velha." Mas Juliano já tinha estendido a mão grande e pegado o brinquedo encardido com uma delicadeza surpreendente. A boneca estava sem um braço e tinha o rosto riscado de caneta, mas Yasmin olhava para ela com amor puro. "Luluca é um nome bonito", Juliano comentou, sentindo o plástico áspero sob os dedos, e olhou para Solange, que agora chorava silenciosamente, com as lágrimas abrindo caminhos limpos na poeira do rosto. "Por que você nunca me contou, Solange? Por que sumiu 3 dias sem dar notícia? Eu achei que você tinha roubado algo ou que tinha desistido." Ele perguntou baixo. A mulher soluçou, cobrindo a boca com a mão. "Eu não tinha como avisar, seu Juliano. Cortaram minha luz e meu celular pifou de vez. E a Yasmin ficou doente com febre alta. Eu não podia deixar ela sozinha aqui com os ratos e a chuva entrando pelo teto. Eu tive que escolher entre o emprego e a minha filha e eu escolhi ela." A confissão atingiu Juliano como um soco físico, porque ele se lembrou das inúmeras vezes que escolheu reuniões em vez de ficar com seus próprios filhos quando eram pequenos. Agora eles eram adolescentes distantes que mal falavam com ele. Ele olhou ao redor para o barraco de madeira compensada atrás dela, onde a porta pendia por uma dobradiça enferrujada, e viu lá dentro um colchão no chão e um fogão de 2 bocas.
Você cuida da minha casa enorme, limpa meus banheiros de mármore, cozinha banquetes que muitas vezes eu nem como e volta para cá todo dia? Ele perguntou com a voz embargada. Solange assentiu, limpando o nariz na manga do uniforme. É minha vida, seu Juliano. Eu não reclamo, não. Só peço a Deus saúde para criar a Yasmin, mas esses dias foi difícil demais. O dinheiro acabou para o remédio e para o ônibus. Juliano sentiu uma vergonha tão profunda que queimava sua pele. E ele se levantou, ainda segurando a boneca Luluca. Pega suas coisas, Solange, ele ordenou, com a voz voltando ao tom de comando que usava na empresa. Solange arregalou os olhos em pânico. O senhor vai me demitir agora? Por favor, seu Juliano, eu imploro. Eu limpo tudo em dobro. Eu desconto os dias. Não faz isso comigo. Juliano balançou a cabeça com veemência e segurou os ombros dela com firmeza, sentindo os ossos magros sob o tecido sintético do uniforme. Não, Solange, eu não vou te demitir. Eu estou mandando você pegar suas coisas e as da Yasmin agora porque vocês não ficam nem mais um minuto nesse lugar. Solange ficou paralisada sem entender. E a vizinhança começou a sair das casas, atraída pela cena do homem rico na viela. Como assim, seu Juliano? Ir para onde? Ela perguntou confusa. Ele olhou fundo nos olhos dela, vendo pela primeira vez a mulher por trás da funcionária. Para minha casa, Solange, para nossa casa, quer dizer, para onde você trabalha, lá tem quartos de hóspedes vazios, tem comida estragando na geladeira, tem aquecedor e tem segurança. Ela recuou um passo, assustada com a proposta repentina. Eu não posso morar na mansão, seu Juliano. O que os vizinhos vão falar e seus filhos? Eles não vão gostar de ter a empregada e a filha dela morando lá. Juliano olhou para Yasmin, que agora brincava com a gravata dele pendurada, e sentiu uma decisão se solidificar em sua mente, uma certeza que não sentia há anos. Meus filhos vão ter que aprender a lidar com isso. E os vizinhos que se explodam, Solange. Olha para sua filha, ela está descalça no esgoto. Você acha que eu vou dormir na minha cama king size, sabendo que vocês estão aqui? Nunca mais. Ele não esperou resposta e entrou no barraco, abaixando a cabeça para não bater no batente baixo. O interior era sufocante e quente, com cheiro de mofo impregnado nas paredes nuas. Ele viu uma sacola de plástico com roupas e pegou sem perguntar. É isso aqui? Ele perguntou saindo. Solange correu atrás dele tentando pegar a sacola. Seu Juliano, o senhor não pode fazer isso. É caridade. Eu não quero caridade. Eu trabalho. Ele parou bruscamente e se virou para ela com o rosto sério. Não é caridade, Solange. É justiça. É o mínimo de humanidade que me restou depois que a Laura morreu. Eu virei uma máquina de fazer dinheiro e esqueci que existem pessoas ao meu redor. Você cuida da minha vida há 2 anos e eu nem sabia o nome da sua filha. Isso acaba hoje. Yasmin riu, vendo a determinação do homem, e puxou a mão dele. Tio, a gente vai passear de carro? Ela perguntou com os olhos brilhando. Juliano sorriu um sorriso triste, mas genuíno. Vamos sim, princesa. Vamos para um lugar onde tem uma banheira cheia de espuma e uma cama macia para você e para Luluca. Solange olhou para a filha e depois para o patrão. Suas resistências desmoronaram diante da promessa de conforto para a menina. Ela entrou no barraco rapidamente, pegou os documentos e uma foto antiga do pai de Yasmin que guardava numa caixa de sapatos e saiu trancando a porta com um cadeado que parecia ridículo de tão frágil. Vamos logo antes que eu mude de ideia ou que alguém resolva roubar as rodas do meu carro, Juliano disse, tentando fazer piada para aliviar a tensão, e guiou as duas pela viela estreita sob os olhares curiosos dos moradores. Quando chegaram ao carro importado preto, Yasmin soltou um grito de admiração. Nossa, mãe, parece uma nave espacial. E Juliano abriu a porta traseira para elas entrarem. O ar-condicionado gelado bateu no rosto suado de Solange e ela se sentou no banco de couro bege com medo de sujar tudo.
Mas Juliano bateu a porta e correu para o volante. A viagem foi silenciosa, com Yasmin dormindo quase imediatamente no colo da mãe exausta, e Solange olhando pela janela, vendo a favela ficar para trás e a cidade rica se aproximar. Juliano dirigia com as mãos firmes no volante, mas a mente era um turbilhão, pensando em como explicaria aquilo para os filhos gêmeos de 16 anos, Pedro e Tiago, que eram mimados e arrogantes, fruto da sua própria negligência e da falta da mãe. Quando o carro entrou pelos portões altos da mansão no bairro Nobre, Solange encolheu-se no banco, sentindo-se uma intrusa em seu próprio local de trabalho. "Chegamos", Juliano anunciou, desligando o motor, e se virou para trás. "Solange, a partir de hoje você não é mais só a empregada, você é parte da família, e eu vou garantir que a Yasmin tenha tudo o que meus filhos tiveram e o que eles não deram valor." Solange acordou Yasmin e desceram do carro. A casa era imponente, com colunas brancas e um jardim impecável. A porta da frente se abriu e os gêmeos apareceram com caras de tédio, segurando celulares de última geração. "Pai, onde você estava? A gente tá com fome e a empregada sumiu." "Ué, ela tá aí?" Pedro disse com desdém, apontando para Solange. Juliano sentiu o sangue ferver e caminhou até os filhos com uma expressão que fez os dois recuarem. "O nome dela é Solange e ela não sumiu. Ela estava sobrevivendo enquanto vocês reclamavam da internet lenta", ele disse ríspido. Tiago riu debochado. "Tá, pai, e o que ela tá fazendo entrando pela porta da frente com essa criança suja? O canil é lá nos fundos." O estalo do tapa que Juliano deu na cara de Tiago ecoou pelo hall de entrada, fazendo um silêncio mortal cair sobre a casa. Tiago colocou a mão no rosto vermelho, chocado, pois o pai nunca tinha levantado a mão para eles. "Nunca mais repita isso", Juliano rosnou com o dedo apontado para o filho. "Vocês vão aprender a ter respeito, nem que eu tenha que tirar tudo o que dei a vocês." Solange tentou intervir. "Seu Juliano, não precisa disso, por favor." Mas ele a cortou com um gesto. "Precisa sim, Solange. Eles precisam acordar para a vida. Leve a Yasmin para o quarto de hóspedes azul, aquele com a varanda, e dê um banho nela. Use o que precisar." Os gêmeos olharam para o pai como se ele tivesse enlouquecido. "As roupas da mãe? Você tá doido, pai?" Pedro gritou, mas Juliano ignorou e empurrou Solange gentilmente em direção à escada. "Vai, Solange, cuida da sua filha que eu cuido dos meus." Solange subiu as escadas de mármore com Yasmin no colo, sentindo os olhares de ódio dos gêmeos queimando suas costas. No quarto de hóspedes, que era maior que seu barraco inteiro, ela colocou Yasmin na cama gigante e correu para o banheiro. A banheira de hidromassagem parecia uma nave espacial, como Yasmin tinha dito do carro. Ela abriu a torneira dourada e a água quente saiu com força, enchendo o ambiente de vapor. Yasmin acordou e viu a espuma se formando. "Mãe, a gente morreu e foi para o céu?" a menina perguntou. Solange riu chorando. "Quase isso, filha, quase isso." Enquanto dava banho na menina, esfregando a sujeira de dias e vendo a pele clara aparecer por baixo, Solange pensava no que tinha acabado de acontecer. O patrão, sempre distante e frio, tinha se transformado num protetor feroz. Ela vestiu Yasmin com uma camiseta branca que encontrou numa gaveta, e a menina parecia um anjo perdido no meio dos lençóis de seda. Deixou a filha dormindo e desceu as escadas com o coração na boca. A sala estava vazia, mas ela ouviu vozes alteradas no escritório. Aproximou-se da porta entreaberta e ouviu Juliano falando ao telefone. "Cancele todas as minhas reuniões dessa semana e transfira R$100.000 para a conta poupança que vou abrir amanhã. Não me interessa o que o conselho vai dizer. Eu sou o dono daquela empresa. E outra coisa, quero que contrate uma professora particular para vir aqui em casa avaliar uma criança de 4 anos. Solange encostou a testa na parede, sentindo as pernas bambas. Ele estava fazendo tudo aquilo por ela? Por Yasmin?
Ela voltou para a cozinha, o seu território conhecido, e começou a preparar o jantar, não porque ele tinha mandado, mas porque precisava fazer algo para agradecer, para se sentir útil. Cortou legumes com precisão e colocou a carne no forno. Quando o cheiro de assado invadiu a casa, Juliano apareceu na porta da cozinha. Ele tinha tirado o paletó e a gravata e parecia 10 anos mais jovem, mas também exausto. Solange, eu disse para você descansar. Ele repreendeu suavemente, encostando no balcão de granito. Eu não consigo ficar parada, seu Juliano, e cozinhar me acalma. Ela respondeu, sem olhar para ele, mexendo na panela. O cheiro está ótimo, ele disse, se aproximando, e Solange sentiu o perfume dele, amadeirado e caro, invadir seu espaço pessoal. Obrigada por defender a gente hoje, mas o senhor não devia ter batido no Tiago. Ele é só um menino. Juliano suspirou, passando a mão no cabelo. Ele é um homem, Solange. Tem 16 anos. Eu, com a idade dele, já trabalhava para sustentar minha mãe. Eles não sabem o valor de nada, porque eu dei tudo fácil demais. Foi meu erro e eu vou consertar. Ele ficou em silêncio por um momento, observando as mãos dela trabalhando. Solange, senta aqui um pouco, vamos conversar. Ele puxou uma banqueta e ela se sentou timidamente, limpando as mãos no avental que agora estava limpo, pois ela tinha trocado. Eu quero te propor uma coisa. Ele começou olhando nos olhos dela. Eu quero que você more aqui definitivamente, não como empregada, mas como governanta. Eu vou contratar uma equipe para limpeza pesada. Você vai gerenciar a casa e cuidar da Yasmin. Eu quero que ela estude numa escola boa, que tenha futuro. Solange abriu a boca surpresa. Mas, seu Juliano, isso é muito. Eu não tenho estudo para ser governanta. Ele sorriu de canto. Você tem mais sabedoria e organização que qualquer gerente da minha empresa, Solange. Você manteve essa casa em pé enquanto eu desmoronava depois que a Laura se foi. Você cuidou de mim sem eu perceber, deixando minha comida favorita pronta, arrumando minhas roupas, garantindo que eu não vivesse num chiqueiro, eu que te devo. Solange sentiu o rosto esquentar. Era verdade que ela tinha um carinho especial pelo patrão viúvo e sempre fazia coisas extras para agradá-lo, mas nunca imaginou que ele notasse. Eu aceito, seu Juliano. Pela Yasmin eu aceito tudo. Ele segurou a mão dela que estava sobre o balcão e o toque foi elétrico, fazendo os dois recuarem levemente. Ótimo, então está decidido. Agora vamos jantar que eu tô morrendo de fome. O jantar foi estranho, com os gêmeos comendo em silêncio, emburrados, e Yasmin sentada numa cadeira alta com várias almofadas, falando pelos cotovelos sobre a boneca Luluca e a banheira de espuma. Juliano ria das histórias da menina e Solange observava a cena com um misto de alegria e medo do futuro. Nos dias que se seguiram, a rotina da casa mudou drasticamente. Juliano passava mais tempo em casa, jantando com elas todas as noites. Yasmin começou a chamar o patrão de tio Ju e ele parecia a adorar. Os gêmeos continuavam hostis, mas mantinham distância, com medo da reação do pai. Uma tarde, Solange estava dobrando roupas no quarto de Juliano quando ele entrou mais cedo do trabalho. Solange, preciso da sua ajuda com essa gravata. Tenho um jantar beneficente hoje e não consigo dar o nó. Ele disse, parando na frente dela. Ela largou a camisa que dobrava e se aproximou. Ele era alto e ela precisou ficar na ponta dos pés. Enquanto arrumava o nó da seda azul, ela sentiu a respiração dele no topo da sua cabeça. Você está cheirosa, ele sussurrou, e as mãos dela tremeram. É sabonete de lavanda, seu Juliano. Ela respondeu baixo, terminando o nó e tentando se afastar. Mas ele segurou os braços dela, impedindo a fuga. Para de me chamar de senhor e de seu Juliano. Me chama de Juliano, por favor. Ele pediu com a voz rouca, olhando para a boca dela. Solange levantou o olhar e viu um desejo intenso nos olhos dele que a deixou sem ar. Eu não posso, Juliano.
Eu sou sua funcionária. Ela disse fraca. Você é a mulher que trouxe vida para essa casa de novo. Ele rebateu e se inclinou lentamente para beijá-la. Solange fechou os olhos, esperando o contato, mas um barulho de vidro quebrando no corredor fez os dois se separarem bruscamente. Eles correram para fora e viram Pedro parado no corredor com um vaso quebrado aos pés e uma expressão de puro ódio. Eu sabia! Você tá pegando a empregada! Que nojo, pai! Você traiu a memória da mãe com essa favelada! O garoto gritou e saiu correndo para o quarto, batendo a porta. Solange cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus, eu sabia que isso ia dar errado. Eu vou embora. Juliano segurou o braço dela com firmeza. Ninguém vai embora, Solange. O Pedro vai ter que engolir isso porque eu não vou abrir mão de ser feliz de novo. Eu não vou. Ele a puxou para um abraço forte e Solange chorou no peito dele, sentindo-se protegida e ao mesmo tempo aterrorizada com a tempestade que estava por vir. A semana seguinte foi um inferno, com os gêmeos fazendo de tudo para sabotar Solange. Esconderam as chaves da despensa, mancharam roupas com tinta e até colocaram sal no açúcar. Mas Juliano estava irredutível, e a cada ataque dos filhos, ele se aproximava mais de Solange e Yasmin. Num sábado de sol, Juliano decidiu fazer um churrasco apenas para eles na piscina. Yasmin estava radiante com uma boia de pato e Solange usava um maiô discreto com uma saída de praia cobrindo o corpo. Juliano estava na churrasqueira e parecia feliz como há muito não se via. De repente, o portão eletrônico se abriu e um carro esportivo vermelho entrou cantando pneu. De dentro saiu uma mulher loira, alta e elegantíssima, usando óculos escuros e salto alto. Era Beatriz, a irmã da falecida esposa de Juliano e tia dos gêmeos. Ela olhou para a cena com desprezo, tirou os óculos e caminhou até Juliano. Que palhaçada é essa, Juliano? Os meninos me ligaram dizendo que você enlouqueceu e colocou uma mendiga dentro de casa no lugar da minha irmã. Solange sentiu o sangue gelar e abraçou Yasmin, que tinha saído da piscina. Juliano largou o pegador de carne e enfrentou a cunhada. Beatriz, você não é bem-vinda aqui se veio para ofender quem eu convido para minha casa. Beatriz riu com escárnio. Convida? Você está dormindo com ela, que eu sei. Os meninos me contaram tudo. Você é patético, Juliano, trocando uma mulher de classe por essa coisa. Ela apontou para Solange com nojo. Saia da minha casa agora, Beatriz, Juliano disse com a voz baixa e perigosa. Eu não saio até tirar essa mulher daqui. Eu vou chamar o conselho tutelar. Eu vou dizer que essa criança está em risco vivendo aqui com um homem instável. Eu vou tirar a guarda dos gêmeos de você, Juliano. Eu vou acabar com a sua reputação. A ameaça pairou no ar, pesada e real. Beatriz tinha contatos poderosos e podia fazer um estrago enorme. Solange deu um passo à frente. Não precisa disso, dona Beatriz. Eu vou embora. Eu não quero causar problemas. Juliano segurou Solange pelo braço, impedindo-a. Você fica. Ele se virou para Beatriz com um sorriso frio que Solange nunca tinha visto. Tente, Beatriz. Tente tirar meus filhos de mim, e eu revelo para o seu marido onde você passa as tardes de quinta-feira e com quem. Beatriz empalideceu visivelmente e recuou. Você não ousaria. Teste-me, Juliano desafiou. Beatriz bufou de raiva, deu meia volta e saiu batendo os pés, entrando no carro e saindo em disparada. Solange olhou para Juliano assustada. Você sabe um segredo dela? Ele relaxou os ombros e piscou para ela. Eu sei segredos de todo mundo nessa cidade, Solange. É assim que se sobrevive nesse meio. Mas não se preocupe, ela não vai voltar tão cedo. A vitória sobre Beatriz aproximou ainda mais o casal. Naquela noite, depois de colocar Yasmin para dormir, Solange desceu para beber água e encontrou Juliano na sala, olhando para a lareira apagada com um copo de uísque na mão. Não consegue dormir? Ela perguntou suavemente. Ele se virou e sorriu.
estendendo a mão para ela. Estava pensando em como minha vida mudou rápido e em como eu não quero que isso acabe. Solange se aproximou e ele a puxou para sentar no colo dele, na poltrona grande de couro. Eu também tenho medo, Juliano. Medo de acordar e estar de volta no barraco. Ele acariciou o rosto dela. Eu não vou deixar isso acontecer, eu prometo. Ele a beijou e dessa vez não houve interrupções. Foi um beijo lento, apaixonado, cheio de promessas e desejo reprimido. Eles se beijaram ali mesmo, no tapete da sala, à luz do luar que entrava pela janela enorme. Para Solange, foi a primeira vez que se sentiu amada e respeitada por um homem. Para Juliano, foi o renascimento de uma parte dele que julgava morta, mas a felicidade deles tinha prazo de validade. 2 semanas depois, Juliano teve que viajar a negócios para fechar um contrato importante em outro estado. Eu volto em 2 dias, ele prometeu, beijando Solange na porta, enquanto o motorista esperava. Cuida de tudo para mim. Solange assentiu com o coração apertado, sentindo um pressentimento ruim. Vai com Deus. Assim que o carro de Juliano sumiu na curva, a atmosfera da casa mudou. Os gêmeos saíram dos quartos como predadores, sentindo o cheiro de sangue. A festa acabou, Cinderela. Tiago disse rindo enquanto descia as escadas com Pedro. O que vocês querem dizer com isso? Solange perguntou, abraçando Yasmin. Queremos dizer que o papai saiu e quem manda aqui agora somos nós, Pedro disse, tirando uma chave do bolso. E a gente preparou uma surpresa para você. Antes que Solange pudesse reagir, 2 homens grandes e mal encarados entraram pela porta dos fundos que os gêmeos tinham deixado aberta. São esses aqui? Um dos homens perguntou, apontando para Solange e Yasmin. São sim. Podem levar e deixem bem longe daqui, onde o papai nunca mais ache, Tiago ordenou com um sorriso cruel. Solange gritou e tentou correr, mas os homens eram rápidos e fortes. Um deles segurou Solange e tapou sua boca com um pano com cheiro forte de produto químico. E o mundo dela escureceu enquanto ouvia os gritos desesperados de Yasmin sendo levada pelo outro homem. Quando Solange acordou, estava tudo escuro e úmido. Sua cabeça doía e ela sentia o gosto amargo do pano na boca. Ela se sentou, tateando o chão, e percebeu que estava num galpão abandonado. Yasmin! Filha! Ela gritou, mas só o eco respondeu. O pânico tomou conta dela. Onde estava sua filha? O que aqueles monstros tinham feito? Ela se levantou, cambaleando, e viu uma fresta de luz sob uma porta de metal. Correu até lá e bateu com força, mas estava trancada. Ela gritou por horas até perder a voz. Passou-se um tempo que ela não sabia medir se eram horas ou dias. Ela estava com sede, com fome e desesperada. De repente, ouviu barulho de pneus e vozes lá fora. A porta se abriu com um estrondo e a luz do sol feriu seus olhos. Solange! Era a voz de Juliano. Ele entrou correndo no galpão com a roupa amassada e o rosto transtornado, seguido por policiais armados. Juliano! Ela tentou correr para ele, mas as pernas falharam e ele a segurou antes que caísse. Meu Deus, o que fizeram com você? Ele perguntou, chorando, abraçando-a com força. Cadê a Yasmin? Juliano, onde está minha filha? Ela perguntou histérica, agarrando a camisa dele. O rosto de Juliano se contorceu em dor, e ele olhou para o policial atrás dele, que baixou a cabeça. Solange, os gêmeos, eles confessaram onde te deixaram, mas... Ele não conseguia terminar a frase. Mas o quê? Cadê a minha filha, Juliano? Pelo amor de Deus, fala! Ela gritou, sacudindo ele. O homem que levou a Yasmin, ele disse que deixou ela numa estrada, mas a polícia foi lá e só encontrou a boneca. Juliano tirou do bolso a boneca Luluca, agora suja de lama, e entregou para Solange.
Solange olhou para o brinquedo e soltou um grito que rasgou a alma de todos os presentes, um grito de mãe que perdeu o pedaço mais importante de si mesma. Ela desmaiou nos braços de Juliano, segurando a boneca com tanta força que os dedos ficaram brancos. Juliano a pegou no colo e saiu do galpão com o rosto banhado em lágrimas, jurando para si mesmo que mataria quem tivesse tocado num fio de cabelo de Yasmin, mesmo que fossem seus próprios filhos. Os meses que se seguiram foram um inferno de buscas, investigações e desespero. Juliano gastou milhões com detetives particulares, espalhou fotos de Yasmin pelo país inteiro, mas era como se a terra tivesse engolido a menina. O amor deles, que tinha nascido tão forte, agora era assombrado pela culpa e pela dor. Solange não conseguia olhar para Juliano sem lembrar que foram os filhos dele que causaram aquilo. E Juliano não conseguia olhar para Solange sem sentir o peso do fracasso em protegê-la. Um ano se passou. No aniversário do desaparecimento, Solange estava sentada no jardim, olhando para o nada quando o portão se abriu. Um carro da polícia entrou devagar. O coração de Solange disparou. O delegado desceu do carro com uma expressão grave e abriu a porta traseira. De lá de dentro, desceu uma freira idosa segurando a mão de uma menina. A menina estava mais alta, o cabelo estava cortado curto e ela tinha uma cicatriz no queixo, mas os olhos eram inconfundíveis. "Mãe!" A voz pequena e trêmula chamou. Solange caiu de joelhos na grama, estendendo os braços. "Yasmin!" A menina correu e se jogou nos braços da mãe, e as duas choraram abraçadas no chão, num abraço que parecia fundir seus corpos novamente. Juliano se juntou ao abraço, chorando como uma criança. "Onde você estava, filha? Onde?" Solange perguntava, beijando o rosto da menina. "As freiras cuidaram de mim, mãe. O homem mau me deixou na porta da igreja e eu fiquei esperando você ir me buscar. Eu sabia que você ia me buscar." Yasmin disse, chorando. A volta de Yasmin trouxe a luz de volta para a mansão, mas as cicatrizes estavam lá. Solange nunca mais foi a mesma, e Juliano nunca mais confiou cegamente em ninguém. Os gêmeos continuaram internados, e Juliano cortou qualquer laço com eles, deixando claro que só teriam o sobrenome e nada mais. 5 anos se passaram. Yasmin, agora com 10 anos, era uma menina inteligente e feliz, estudando na melhor escola da cidade. Solange e Juliano se casaram numa cerimônia simples no jardim, apenas com Yasmin e alguns amigos. Eles construíram uma fundação para ajudar crianças desaparecidas, transformando a dor em esperança para outras famílias. Numa tarde de domingo, a campainha tocou. Solange foi atender e deu de cara com um rapaz magro, de barba mal feita e roupas surradas. Levou alguns segundos para reconhecer os traços. "Tiago!" ela sussurrou. O rapaz baixou a cabeça, envergonhado. "Oi, Solange. Eu posso falar com o meu pai? Eu não tenho para onde ir." Solange olhou para o rapaz que um dia tinha mandado sequestrar sua filha e sentiu uma raiva antiga subir pela garganta. Mas então ela olhou para dentro da casa, onde Yasmin tocava piano com Juliano, e viu a paz que reinava ali. "Ele está na sala", ela disse, abrindo a porta e dando passagem. Tiago entrou mancando e parou na porta da sala. Juliano levantou os olhos do piano e viu o filho pródigo, o filho que o traiu. A música parou. O silêncio era pesado. "Pai", Tiago começou com a voz embargada, "eu errei, eu paguei, eu tô na rua, me perdoa." Juliano se levantou devagar e caminhou até o filho. Ele olhou para Tiago com severidade, mas também com uma tristeza profunda. "O perdão você pede para ela." Juliano apontou para Solange e Yasmin. Tiago se virou para as duas e caiu de joelhos, chorando copiosamente. "Me perdoa, Solange, me perdoa, Yasmin. Eu era um monstro, eu não sabia o que estava fazendo." Yasmin parou de tocar e olhou para a mãe.
esperando uma reação. Solange olhou para aquele jovem destruído pela culpa e pela vida e lembrou-se de quando ela mesma estava no fundo do poço e alguém lhe estendeu a mão. Ela caminhou até Tiago e colocou a mão no ombro dele. "Levanta, Tiago", ela disse firme. "A Yasmin está viva e bem. Isso é o que importa. O resto a gente constrói de novo, mas saiba que essa é a sua última chance." Tiago levantou, soluçando, e abraçou Solange desajeitado. Juliano observou a cena com orgulho da esposa que tinha um coração maior do que ele merecia. A família estava completa, de uma forma torta e cheia de remendos, mas estava junta. E foi nesse momento de aparente calmaria que o telefone de Juliano tocou. Era um número desconhecido. Ele atendeu. "Alô?" Uma voz distorcida e metálica respondeu do outro lado, fazendo o sangue de Juliano congelar nas veias. "Você acha que acabou, Juliano? Você acha que recuperou sua filha e sua vidinha perfeita? Você esqueceu que tem outro filho? E o Pedro não é tão mole quanto o Tiago. Olhe pela janela agora." Juliano correu até a janela da sala e olhou para a rua. Do outro lado da calçada, parado sob a luz de um poste, estava Pedro. Mas ele não estava sozinho. Ele segurava uma tocha acesa e sorria um sorriso insano enquanto olhava para a mansão. E ao lado dele havia galões de gasolina espalhados pelo gramado seco do verão. "Pedro, não!" Juliano gritou, largando o telefone, mas era tarde demais. Pedro jogou a tocha no gramado e o fogo se alastrou numa velocidade sobrenatural, correndo em direção à casa como uma serpente de chamas. "Fogo! Saiam todos agora!" Juliano gritou, correndo para pegar Yasmin e puxar Solange e Tiago. As chamas lamberam as cortinas da sala num piscar de olhos. O calor tornou-se insuportável e a fumaça preta invadiu os pulmões deles, sufocando qualquer grito de socorro, enquanto o alarme de incêndio disparava ensurdecedoramente, marcando o início de um novo pesadelo. "Corram para os fundos, a porta da cozinha!" Juliano berrou, empurrando Tiago, que estava paralisado pelo choque de ver o próprio irmão incendiando a casa. Mas quando eles chegaram na cozinha, viram que Pedro tinha sido mais esperto do que imaginavam, porque todas as saídas estavam bloqueadas com móveis e as janelas estavam trancadas por fora. E foi então que Solange olhou para Juliano com lágrimas nos olhos e disse a frase que mudaria tudo para sempre. "Juliano, se a gente não sair daqui vivos, eu quero que você saiba que você foi o amor da minha vida e que eu não me arrependo de nada do que vivemos juntos." Juliano apertou o rosto de Solange entre as mãos sujas de fuligem, olhando diretamente nos olhos dela enquanto o fogo consumia o teto acima de suas cabeças com um rugido ensurdecedor. "Você não vai morrer aqui, Solange. Eu não vou deixar nossa história acabar desse jeito. A gente vai sair vivo daqui agora mesmo", ele disse com uma firmeza que cortou através do pânico. Ele soltou o rosto dela e puxou Tiago, que tossia violentamente no chão encharcado de fumaça. "Levanta, Tiago. A parede da despensa é mais fraca. A gente vai quebrar ela e sair pelos fundos." Tiago se apoiou no pai com dificuldade, os olhos vermelhos e lacrimejando. Juliano pegou Yasmin no colo, cobrindo a cabeça da menina com o próprio paletó molhado de suor. "Solange, segura na minha cintura e não solta. Vamos correr juntos." Eles avançaram pela cozinha em chamas, desviando de pedaços de madeira incandescente que caíam do teto como meteoros mortais. O calor era tão intenso que parecia derreter a pele exposta, e a fumaça preta tornava quase impossível enxergar qualquer coisa além de um palmo de distância. Chegaram à porta da despensa, mas ela estava trancada. Juliano chutou a madeira com toda a força que tinha, 1, 2, 3 vezes, sentindo o impacto reverberar dolorosamente nos ossos da perna machucada. A porta não cedeu. "A chave estava no quadro da cozinha, já era!" Tiago gritou entre acessos de tosse.
Juliano olhou ao redor desesperado e viu um extintor de incêndio pesado preso na parede do corredor que ainda não havia sido atingido pelas chamas. Ele correu, arrancou o cilindro vermelho do suporte com um puxão violento e voltou correndo. "Saiam da frente!" Ele berrou e golpeou a fechadura com o extintor, usando uma fúria que nascia do terror de perder tudo que amava. O metal da fechadura cedeu. A madeira rachou com um estalo alto e a porta se abriu de uma vez. Eles entraram na despensa, que estava um pouco mais fresca, mas já começava a encher de fumaça pelas frestas. Havia prateleiras altas, cheias de mantimentos, e uma parede de tijolos no fundo que dava para a área externa. "Essa parede é oca, a gente consegue quebrar", Tiago disse, pegando uma prateleira de metal pesada. Juliano colocou Yasmin no chão num canto mais protegido e se juntou ao filho. Eles começaram a golpear a parede com uma violência primitiva, usando as prateleiras como martelos improvisados. O reboco caiu aos pedaços, os tijolos começaram a rachar e se soltar. O ar estava ficando irrespirável mesmo ali dentro. Solange tossia tanto que mal conseguia ficar em pé, encostada na parede oposta, segurando Yasmin. "Mais força, Tiago! Bate como se sua vida dependesse disso, porque depende mesmo." Juliano urrou, dando um golpe que abriu um buraco do tamanho de uma bola na parede. O ar fresco da noite entrou pela abertura, renovando as forças deles momentaneamente. Continuaram batendo com desespero crescente, as mãos sangrando pelos cortes dos metais, os músculos queimando de cansaço, até conseguirem abrir um buraco grande o suficiente para uma pessoa passar. "Solange primeiro, com a Yasmin!" Juliano ordenou, empurrando a esposa em direção ao buraco. Ela pegou a filha no colo e se arrastou pelos tijolos quebrados e pontiagudos, rasgando a roupa e cortando a pele, mas ignorando completamente a dor. Do outro lado, caiu na calçada de cimento dos fundos da casa, puxando Yasmin junto. "Agora você, Tiago!" Juliano gritou. O filho passou pelo buraco com dificuldade, gemendo de dor pelas queimaduras que tinha pelo corpo. Quando chegou a vez de Juliano passar, uma parte do teto da despensa desabou com um estrondo terrível e uma viga em chamas caiu sobre sua perna, prendendo-o. Ele gritou de dor, um som gutural que fez Solange tentar voltar pelo buraco. "Juliano!" Ela gritou histérica, tentando se enfiar de volta pelo buraco. "Puxa ele, Tiago, pelo amor de Deus, puxa ele!" Ela implorava desesperada. Tiago segurou os braços do pai com força e puxou, enquanto Juliano empurrava a viga pesada com a perna livre, sentindo o cheiro horrível da própria carne queimando. Com um último esforço sobre-humano que arrancou um grito de sua garganta, ele conseguiu se soltar e se arrastou pelo buraco, caindo na calçada externa poucos segundos antes de toda a despensa explodir numa bola de fogo que lançou destroços em todas as direções. Eles ficaram deitados ali no chão frio de cimento, tossindo fuligem preta e respirando o ar fresco da madrugada, enquanto a mansão se transformava numa gigantesca tocha que iluminava todo o bairro. Solange engatinhou até Juliano e abraçou a cabeça dele com força, beijando o rosto sujo e queimado repetidas vezes. "Você está vivo, meu amor, você está vivo", ela repetia como um mantra desesperado. Yasmin veio correndo, mancando da queda, e se jogou em cima dos dois. "Mãe, tio Ju, eu achei que vocês iam morrer." Ela soluçava com o rostinho sujo de lágrimas e fuligem. Tiago estava sentado no chão, olhando para as próprias mãos trêmulas e ensanguentadas, claramente em estado de choque. Foi então que ouviram uma risada alta, desconexa e assustadora que vinha da frente da casa. Juliano tentou se levantar, mas a perna ferida falhou completamente. "Me ajuda, Solange", ele pediu, apoiando-se nela para ficar de pé. Eles caminharam mancando até conseguirem ver a frente da propriedade, e o que viram fez o coração de Juliano parar por um segundo.
Pedro estava parado no meio da rua, com os braços abertos como se fosse um maestro regendo uma orquestra sinistra, admirando o fogo com um sorriso completamente insano no rosto iluminado pelas chamas alaranjadas. "Olha como brilha, pai! Olha como limpa tudo o que estava podre!" Pedro gritava para o nada, rindo como um louco. Juliano sentiu uma dor no peito muito maior que a da queimadura na perna. Aquele era seu filho, sangue do seu sangue, completamente perdido na loucura e no ódio que ele mesmo tinha ajudado a plantar. As sirenes dos bombeiros e da polícia, que antes eram apenas um ruído distante, agora enchiam a rua com seu som ensurdecedor. Vários carros chegaram freando bruscamente e policiais desceram com armas em punho, gritando ordens para Pedro. Pedro nem olhou para eles, continuou rindo e gesticulando para o fogo como se estivesse numa festa particular. "No chão agora! Deita no chão!" Um policial gritou pelo megafone. Juliano tentou gritar: "Não atirem, ele é doente!" Mas a voz saiu apenas como um sussurro rouco que ninguém ouviu. Foi então que Tiago, num impulso de coragem que surpreendeu a todos, correu em direção ao irmão, ignorando completamente os gritos da polícia para parar. "Pedro! Chega, Pedro! Acabou!" Tiago gritou, abraçando o irmão por trás e derrubando-o no asfalto antes que os policiais pudessem tomar qualquer medida drástica. Pedro lutou, gritando e xingando, tentando se soltar dos braços do irmão. "Solta eu, traidor! Você também virou do lado deles!" "Para, mano, para, por favor! Já chega de dor! Já chega de destruição!" Tiago disse chorando, segurando Pedro com toda a força que tinha. Os policiais se aproximaram com cautela e algemaram Pedro, que agora chorava convulsivamente, chamando pela mãe morta entre soluços. "Mamãe, onde você está? Por que você me deixou sozinho?" Juliano assistiu a tudo abraçado a Solange e Yasmin, sentindo as lágrimas lavarem a fuligem do seu rosto. Os paramédicos chegaram rapidamente e começaram a atender toda a família. Juliano tinha queimaduras de 2º grau na perna e nas costas, além de inalação severa de fumaça. Tiago estava com as mãos queimadas e vários cortes pelo corpo. Solange e Yasmin tinham inalado muita fumaça e estavam cobertas de cortes e arranhões, mas nada grave. Enquanto era colocado numa maca e levado para a ambulância, Juliano conseguiu ver Pedro sendo colocado na viatura policial. O filho olhava para ele através do vidro com um olhar de criança perdida e assustada, completamente diferente da loucura de minutos atrás. Aquele olhar de desespero e abandono ficaria gravado na memória de Juliano para sempre. No hospital, as horas se arrastaram como uma eternidade. Juliano ficou internado por 3 semanas, devido à gravidade das queimaduras e à idade. Solange, que teve alta em 2 dias, não saiu do lado dele nem por 1 minuto, dormindo numa poltrona desconfortável ao lado da cama hospitalar. Tiago ficou internado no quarto ao lado por 1 semana, recebendo visitas constantes da polícia para prestar depoimentos sobre os acontecimentos. A notícia do incêndio criminoso na mansão do empresário estampou a primeira página de todos os jornais da cidade, mas Juliano proibiu terminantemente qualquer acesso da imprensa ao hospital. Quando finalmente recebeu alta médica, Juliano saiu do hospital numa cadeira de rodas, empurrado carinhosamente por Solange. Eles literalmente não tinham para onde ir. A mansão era apenas um monte de cinzas e entulho, todas as roupas, documentos importantes, fotografias de família e memórias de uma vida inteira tinham sido completamente consumidos pelo fogo. Mas de forma estranha e inexplicável, Juliano sentiu uma leveza no peito que nunca tinha experimentado antes. Ele olhou para Solange, que empurrava sua cadeira com determinação, para Yasmin, segurando a mão livre dele, e para Tiago caminhando ao lado com curativos nas mãos. "E agora, Juliano, o que a gente faz?" Solange perguntou baixinho, parando a cadeira na calçada em frente ao hospital.
Juliano segurou a mão dela com força e sorriu pela primeira vez em semanas. Agora a gente começa de verdade, Solange. Sem mansão, sem ostentação, sem nada que não seja essencial. Só a gente e o amor que construímos. Ele cumpriu essa promessa ao pé da letra. Com o dinheiro do seguro da casa e a venda do terreno, que ele não queria mais ver nem pintado de ouro, Juliano comprou uma casa grande, mas simples, num bairro arborizado e tranquilo, bem longe dos condomínios de luxo, onde a aparência valia mais que a essência das pessoas. Era uma casa com varanda espaçosa, quintal com árvores frutíferas e uma cozinha ampla onde toda a família cabia confortavelmente. A adaptação à nova realidade não foi nada fácil para nenhum deles. Tiago teve que aprender a viver sem a mesada generosa e sem os carros importados que sempre teve. Juliano, com a perna ainda em processo de recuperação, teve que aprender a depender dos outros para coisas básicas. Mas foi justamente nesses momentos mais difíceis que a família verdadeiramente se forjou e se uniu. Solange ensinou Tiago a lavar roupa, passar ferro e cozinhar pratos básicos. Homem que não sabe se virar sozinho, passa fome e anda sujo, menino, ela dizia, rindo das tentativas desastradas dele de fritar um simples ovo. Juliano passava as tardes inteiras na varanda, ajudando Yasmin com as lições de casa e ensinando-a a jogar xadrez no tabuleiro barato que tinham comprado numa loja de departamentos. A situação com Pedro foi, sem dúvida, o capítulo mais doloroso e complicado de toda essa história. Ele foi diagnosticado pelos psiquiatras com esquizofrenia paranoide severa, agravada pelo uso prolongado de drogas, e foi internado numa clínica psiquiátrica judicial para tratamento compulsório. Juliano o visitava religiosamente toda semana, sem faltar uma única vez, levando livros, cartas escritas por Tiago e notícias detalhadas sobre a família. No começo, Pedro nem sequer falava durante as visitas. Ficava olhando fixamente para a parede branca do quarto, dopado pelos medicamentos antipsicóticos. Mas Juliano se sentava pacientemente ao lado da cama, segurava a mão fria do filho e contava sobre a semana que tinha passado, sobre as flores que Solange estava plantando no jardim, sobre as notas excelentes que Yasmin estava tirando na escola. "Eu não vou desistir de você nunca, filho, pode ter certeza disso", ele repetia sempre no final de cada visita. Foi preciso 1 ano inteiro de tratamento intensivo para Pedro conseguir olhar diretamente nos olhos do pai e pedir perdão de forma consciente e sincera. Foi um perdão doloroso, cheio de culpas, arrependimentos e muitos "se eu pudesse voltar no tempo", mas representou o início de um longo processo de cura e recuperação. 3 anos depois da tragédia do incêndio, numa manhã de domingo ensolarada e tranquila, a casa estava em clima de festa familiar. Yasmin, agora com 15 anos e transformada numa adolescente linda e inteligente, corria pelo quintal brincando com o cachorro vira-lata que tinham adotado num abrigo. Tiago, que agora trabalhava na empresa do pai, começando realmente de baixo, no almoxarifado, estava na churrasqueira improvisada, rindo e conversando com a namorada que tinha conhecido na faculdade. Solange estava na cozinha colocando os últimos toques na maionese caseira. Juliano entrou na cozinha apoiado numa bengala elegante que usava mais por precaução do que por real necessidade, e abraçou Solange por trás, beijando carinhosamente o pescoço dela. "A comida está com um cheiro maravilhoso, mas você está ainda melhor", ele sussurrou no ouvido dela. Solange riu gostosamente e se virou, limpando as mãos no avental florido. "Para com essas coisas, Juliano. As crianças estão aí fora e podem ouvir." "Que ouçam mesmo", ele disse completamente sério, "que vejam que o pai e a mãe se amam de verdade e não têm vergonha disso." Nesse momento, ele tirou uma pequena caixinha de veludo azul do bolso da camisa.
Solange, a gente já mora junto há anos, já passou pelo fogo literal, já criou filhos juntos, mas eu sou um homem à moda antiga em algumas coisas importantes. Ele abriu a caixinha, revelando uma aliança de ouro simples, sem diamantes extravagantes, mas com uma gravação delicada na parte interna. Você quer casar comigo oficialmente no papel, na igreja, com festa e tudo que uma mulher como você merece? Quer ser a senhora Albuquerque de verdade e de direito? Solange sentiu os olhos se encherem de lágrimas de emoção pura. Eu já me sinto sua esposa no coração há muito tempo, Juliano. Mas aceito sim, aceito com toda a alegria do mundo. O casamento aconteceu 2 meses depois, na igrejinha simples do bairro onde moravam. Não havia fotógrafos de colunas sociais interesseiros, nem empresários poderosos tentando fazer contatos. Havia os vizinhos queridos, os amigos sinceros da escola de Yasmin, os funcionários antigos da empresa que realmente gostavam de Juliano como pessoa. Yasmin foi a dama de honra, deslumbrante num vestido lilás que ela mesma havia escolhido. Tiago foi o padrinho, chorando mais que o próprio noivo de tanta emoção. E quando Solange entrou na igreja, caminhando sozinha com a cabeça erguida e um sorriso radiante, linda num vestido de renda simples, mas elegante, Juliano sentiu que aquele era definitivamente o momento mais rico e valioso de toda a sua vida. Na festa, realizada no salão paroquial decorado com flores do jardim de casa, eles dançaram uma valsa lenta ao som de um aparelho de som emprestado. Sabe do que eu sinto mais falta da vida antiga? Juliano perguntou no ouvido dela enquanto rodopiavam suavemente. Do quê? Ela perguntou curiosa, esperando alguma confissão nostálgica. De absolutamente nada, ele respondeu rindo alto. Não sinto falta de nada daquela vida vazia. A vida seguiu seu curso natural, com os altos e baixos que toda família enfrenta. Tiago se formou em administração, com muito esforço e dedicação, e aos poucos foi crescendo na empresa, mas agora, por mérito próprio, conquistando o respeito que o sobrenome nunca poderia comprar. Yasmin decidiu que queria ser médica para salvar vidas, inspirada diretamente nos bombeiros que salvaram sua família naquela noite terrível. E Pedro teve uma trajetória diferente e mais complexa. Ele nunca conseguiu sair definitivamente da clínica psiquiátrica, pois sua mente era um labirinto complicado demais para ser totalmente curado. Mas ele encontrou uma forma de paz interior através da pintura. Juliano montou um pequeno ateliê para ele dentro da clínica, e Pedro passou a pintar quadros coloridos e cheios de vida, muito diferentes da escuridão que ainda carregava em algumas partes de sua mente. Num Natal especial, 8 anos depois da tragédia, Pedro recebeu autorização médica para passar o dia inteiro em casa com a família. Foi um dia tenso no início, todos pisando em ovos, mas Solange, com seu coração gigantesco e generoso, quebrou o gelo de forma natural. Vem cá, Pedro, me ajuda a cortar esse panetone que está duro demais, ela chamou, tratando-o com exatamente a mesma naturalidade que sempre tratou Tiago. Pedro obedeceu com as mãos tremendo ligeiramente de nervosismo e quando entregou o prato para ela, sussurrou baixinho. Muito obrigado por não me odiar, Solange. Solange segurou a mão dele com firmeza e carinho. O ódio é um peso muito pesado para carregar pela vida toda, meu filho. Eu prefiro carregar amor no coração. É muito mais leve e faz bem para a alma. Naquele dia inesquecível, eles tiraram uma fotografia na varanda da casa. Juliano sentado na cadeira de balanço que tinha comprado numa loja de móveis usados. Solange no braço da cadeira, sorrindo radiante. Tiago e sua esposa de um lado. Yasmin, já uma moça linda do outro lado. E Pedro sentado no chão, na frente de todos, sorrindo timidamente, mas genuinamente feliz. Aquela fotografia foi emoldurada e colocada na parede da sala,
No lugar de destaque onde antes, na mansão destruída, ficava um quadro caríssimo de um pintor francês famoso que ninguém da família realmente entendia ou apreciava. O tempo passou implacável, como sempre faz, tingindo os cabelos de Juliano e Solange de um branco prateado bonito. A empresa foi gradualmente passada para o comando total de Tiago, que se revelou um líder justo, humano e competente, aplicando na prática tudo o que tinha aprendido durante os anos de dificuldade e reconstrução. Juliano e Solange aproveitaram a aposentadoria para viajar pelo Brasil, não para hotéis 5 estrelas e resorts de luxo, mas para cidades históricas cheias de charme, praias tranquilas e selvagens, pousadas aconchegantes e familiares. A gente precisa conhecer nosso país de verdade, não só os lugares caros, Solange sempre dizia, e Juliano concordava completamente, dirigindo feliz seu carro popular, parando em vendas de beira de estrada para comer pamonha e conversar com gente simples e interessante. Numa dessas viagens memoráveis, pararam numa cidadezinha perdida no interior e viram uma boneca de pano artesanal na vitrine de uma lojinha de artesanato local. Era muito parecida com a Luluca, a boneca querida que Yasmin tinha quando era pequena e que se perdeu para sempre no incêndio. Juliano comprou a boneca sem pensar 2 vezes e, quando chegaram em casa, deu de presente para a netinha, filha mais nova de Tiago. "Essa boneca tem uma história especial, vovô?" A menina perguntou com curiosidade infantil. Juliano colocou a neta pequena no colo e olhou carinhosamente para Solange, que tricotava tranquilamente no sofá da sala. "Tem sim, minha querida. Essa boneca me lembra que o amor verdadeiro pode nascer nos lugares mais improváveis e inesperados, que ele consegue sobreviver ao fogo, à dor, à traição e ao tempo. Ela me lembra que a verdadeira riqueza não está no dinheiro do banco, mas em quem está sentado ao seu lado, na mesa do jantar todos os dias." Solange sorriu para ele com aquele mesmo sorriso tímido e encantador que ele tinha visto pela primeira vez na favela tantos anos atrás. E Juliano soube com absoluta certeza que tinha tomado a decisão certa em cada passo importante do caminho. Aos 82 anos, o coração de Juliano, que tinha amado tanto e sofrido tanto ao longo de uma vida intensa, começou a falhar. Ele ficou em casa durante os últimos meses, cuidado carinhosamente por Solange e por enfermeiras particulares, sempre cercado pelos filhos, netos e bisnetos que enchiam a casa de vida e alegria. No seu último dia de vida, o quarto estava completamente cheio de pessoas que o amavam. Tiago segurava uma de suas mãos e Yasmin segurava a outra. Pedro, que tinha conseguido uma licença especial da clínica para estar presente, estava sentado aos pés da cama, chorando silenciosamente. Solange estava deitada ao lado dele na cama, com a cabeça apoiada no peito dele, ouvindo as batidas do coração ficarem cada vez mais lentas e espaçadas. "Não fiquem tristes", Juliano sussurrou com a voz fraca, mas ainda firme. "Eu sou o homem mais realizado e feliz que já existiu neste mundo." Ele virou o rosto com esforço para olhar diretamente para Solange. "Você se lembra do que eu te disse naquela cozinha em chamas, no dia do incêndio, que a gente ia sair de lá juntos?" Solange assentiu com a cabeça, as lágrimas molhando a camisa dele. "Lembro de cada palavra, meu amor eterno." "Pois é," ele disse, sorrindo com os olhos já meio fechados. "A gente conseguiu sair daquele inferno e construir o paraíso aqui na Terra. Muito obrigado por me salvar de mim mesmo, Solange. Obrigado por me ensinar o que é ser verdadeiramente humano." Solange beijou os lábios dele com toda a ternura do mundo. "Pode descansar em paz, meu guerreiro corajoso. A gente cuida de tudo aqui embaixo. Eu vou te amar para todo o sempre." Juliano fechou os olhos pela última vez, sentindo o cheiro familiar de lavanda de Solange, o mesmo cheiro daquele primeiro dia no quarto da mansão,
o cheiro que sempre o guiou de volta para casa e para o amor verdadeiro. Quando o coração parou de bater, uma paz absoluta desceu sobre o quarto, e todos souberam que ele tinha partido feliz e completo. No enterro, não houve discursos pomposos sobre o empresário de sucesso ou o milionário filantropo. Houve histórias simples e verdadeiras sobre o pai que ensinou a jogar xadrez com paciência, o avô que comprava bonecas em cidades do interior, o marido que aprendeu a amar de verdade depois de passar pela dor mais profunda. E quando o caixão desceu lentamente para a terra, Solange jogou uma única rosa branca e sussurrou para o vento que balançava as árvores do cemitério: "Até breve, amor da minha vida." Ela voltou para a casa simples e cheia de vida que eles tinham construído juntos, sentou-se na varanda, onde passaram tantas tardes felizes, e olhou para o céu estrelado da noite. Uma estrela brilhava mais forte que todas as outras, piscando como se fosse um sinal. Solange sorriu através das lágrimas, sentindo uma paz imensa invadir seu coração, porque tinha a certeza absoluta de que o amor verdadeiro nunca termina com a morte. Ele apenas muda de endereço, e ela sabia que Juliano estaria esperando por ela na varanda do céu, pronto para recomeçarem mais uma vez a história de amor mais bonita que já foi vivida, juntos para toda a eternidade. Porque, como ele sempre dizia, o único amor que vale a pena é aquele que sobrevive a tudo e escolhe ficar. Não importa o que aconteça, e eu escolho você hoje, amanhã e sempre, porque você não é apenas a mulher que eu amo, você é a mulher que me ensinou que amar de verdade é a única coisa que realmente importa nesta vida. Gostou da história? Então faz o seguinte: deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.